Então, pessoal, hoje eu tenho um vídeo aqui pra fazer aqui, é um vídeo um pouco diferente do normal, porque é uma parada que eu acho que não tá sendo muito discutida, não tá muito em alta, mas viralizou no Twitter, é uma coisa que eu queria falar sobre, que é o seguinte. Acabou de sair esse vídeo, né? Você viu esse vídeo que viralizou agora há pouco tempo, que foi um vídeo de uma garota trans, por volta de uns 13, 14 anos, falando sobre namoro e tal, sobre que ela queria namorar um amiguinho do colégio, só que ele não namorava com ela porque ele tinha vergonha da reação que os amigos teriam. Foi esse vídeo aqui, ó. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, meu nome é Lua e eu sou uma garota trans. Há um tempo atrás, eu tentei me relacionar com um garoto da minha escola. Não vamos precisar ver o vídeo inteiro, é só pra você ter uma noção de como é que é o tamanho da pessoa, né? Como é que é a idade da criança em questão. O que acontece? Se fosse só uma criança dessa idade falando de namoro, já seria esquisito, seria uma coisa que não seria tão recomendável assim, porque uma criança dessa idade não devia estar preocupada com relacionamento. Mas aí você tem o fato de ser uma criança trans, né? E por que que isso se tornou preocupante? Vasculhando as redes sociais dessa garota, né? O pessoal do Twitter encontrou outro vídeo dela, sei lá se é uma live, alguma coisa assim mais antiga, onde ela comenta sobre uma coisa chamada BNWO. BNWO é um fetiche sobre relacionamento interracial. Por algum motivo, mandaram para ela sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, falando para ela que era sobre eh, uma organização, alguma coisa assim que ajuda os direitos das pessoas negras. Parece que alguém tentou confundir a cabeça dela falando que BNWO é uma coisa que o BLM. Tem até o vídeo aqui. O meu nome é Lua e eu sou uma garota trans. E hoje nós iremos falar sobre a BNWO. A BNWO é uma campanha que ajuda pessoas negras. Sim, pessoas negras. Basicamente o que acontece nesse caso é que essa criança está sendo bombardeada na internet há anos com coisas de conteúdo sexual, sendo manipulada por pessoas da internet que estão mandando mensagens para ela, pagando ela pra falar coisas que ela não conhece, não sabe sobre, sendo manipulada, tendo a cabeça sendo uma lavagem cerebral, basicamente. E ela não é a única criança, tem um outro garoto aqui. Porque a Laura me ensinou tudo sobre isso. Ela me mostrou o BNWO, ela me apresentou o BNWO, e eu vi, já percebi já que o meu lugar é servindo os negros. Tô assistindo muito pornô negro e tô amando. Perfeitamente, cara, o BNWO é perfeito. Basicamente tem um grupo tentando fazer com que crianças comecem a se meter com esse tipo de pornografia, esse tipo de fetichização. A família dela tem botado ela pra participar de paradas LGBT. Tipo, esse aqui é um garoto, cara, um garoto de 13, 14 anos, que ele é transexual desde os 6 anos de idade. Pelo menos, né? Porque pelo que acharam, pelo menos tem coisa de postagem dele na internet com esse nickname de Lua desde os 6 anos de idade. É um garoto que sempre foi tratado como transexual, que viveu a vida inteira sofrendo essa lavagem cerebral pra acreditar que ele é uma garota, provavelmente por vontade da mãe. Uma criança que nunca teve a oportunidade de realmente avaliar a vida dela para saber o que que é o gênero, o que que é sexo, para poder decidir qual é a sexualidade dele. Enquanto isso, há não muito tempo atrás, uma família, né, os pais estão sendo forçados a ser presos porque quiseram ensinar as crianças em casa. E qual foi a desculpa do juiz para isso? Que eles não estão ensinando para as filhas deles sobre diversidade, sobre gênero. Cara, tem Black Pill maior do que essa, tem Black Pill maior do que você aceitar que o governo não faz nada sobre um caso como esse aqui. Um caso de uma criança que está sendo exposta à fetichização, à pornografia, enquanto eles vão lá e caçam uma família que está tentando dar uma educação decente para as filhas. É o que eu falei daquela porra da Lei Felca, cara, que aprovaram aquela merda e não serviu pra nada. A Lei Felca, ela foi só uma manobra para poder conseguir controlar as pessoas pelo que elas falam na internet. Todos esses casos continuam acontecendo. A guria lá, que o Felca inclusive falou no vídeo lá, que estava sendo abusada pela mãe, que a mãe estava vendo foto dela pelada. Não aconteceu nada com a mãe daquela guria, ela não foi presa. Só quem foi feito como é, bode expiatório foi só o Ítalo Santos, aquele maluco lá.
Mas ninguém envolvido no caso foi preso. Continua tendo ondas e mais ondas de criança sendo manipulada na internet por conteúdo sexual, sendo controlada, sendo sofrendo lavagem cerebral na internet. E criança continua sendo adultizada, não vai acontecer nada pra pedir esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Esse tipo de polêmica vai continuar acontecendo, vai continuar acabando com a vida de um monte de criança sofrendo essa lavagem cerebral. E simplesmente não existe como lutar contra isso, cara. Não tem como lutar contra isso no governo atual. Simplesmente não tem nenhum filho da puta no judiciário que vai fazer alguma coisa com relação a isso. Muito pelo contrário, eles estão lá literalmente legalizando que esse tipo de coisa aconteça. Mas aí vai você tentar dar uma educação decente e domiciliar pro teu filho. O que vai acontecer contigo? Tu vai ser preso. Eles vão te trancar numa prisão por você tentar dar uma educação não aprovada pelo Estado. Esse é o atual estado da situação aqui no Brasil. É uma luta diária, uma luta constante para você não sofrer a Black Pill, cara, não ser black pillado. O Brasil é um país que tem problema de primeiro mundo e problema de terceiro mundo ao mesmo tempo. A gente tem as crises sociais do país de primeiro mundo, enquanto ao mesmo tempo a gente tem as crises econômicas do país de terceiro mundo. A gente é forçado a viver nessa confusão, cara. A gente não tem pra onde ir, muita gente não tem pra onde ir. Simplesmente não tem saída pra isso, não pode. Pra você, se você não tem uma solução, você não consegue sair do Brasil, você não tem a capacidade de sair do Brasil, você tá fudido, vai ter que viver com esse tipo de coisa, cara. Tem que viver nessa sociedade absurda. Como eu falei aqui, esse nem é o tipo de vídeo que eu faço aqui no canal, eu faço mais sobre notícias mais relevantes e tal, só que eu tinha que falar sobre isso aqui hoje, porque é uma parada que mexeu com a minha mente, cara. Eu não consigo aceitar que uma parada dessa tá acontecendo e não tem um filho da puta fazer nada. Mas no fim das contas, essa é a realidade das coisas, né? Você não pode fazer nada, você tem que aceitar o mundo acabando. Como eu falei lá naquele vídeo da porra do arqueofuturismo, você tá vendo o mundo colapsar, você tá vendo cada detalhezinho que tá levando pro colapso final do mundo. E o que que você pode fazer sobre isso? Nada. Você tem que sentar e apreciar o caos, apreciar o mundo desabando, o céu caindo. A gente fala de, tem que ter um Bukele no Brasil, tem que ter um Milei no Brasil. Cara, tem que ter um Pinochet no Brasil, tem que ter um massacre de milhões aqui no Brasil. Uma coisa dessa passar despercebida, a população aceitar, a população não fazer nada contra, a população se revoltar. As poucas pessoas estão reagindo sobre isso no Twitter, cara, são as últimas pessoas sãs na face dessa terra, né, cara? Não tem explicação. Não tem explicação pra ninguém estar reagindo sobre isso. Não tem nenhum youtuber grande falando dessa merda, cara. Não teve um cara até agora pra falar disso. Não teve um. Se você precisar de alguma prova de que a lei Felca não serve pra porra nenhuma, tá aí, tá só a prova, cara. Porque tem uma criança sendo manipulada pra falar de fetiche na internet, abertamente. Não tem um pai pra ficar de olho nessa criança na internet, cara. Não tem uma mãe, a mãe que levar a criança pra parada gay. Que merda de mundo é esse? Que merda de realidade é essa, cara? Eu não aceito, cara. Eu não entendo. O que que houve com a sanidade? As pessoas não têm mais sanidade, não têm mais capacidade mental. As pessoas estão vivendo em outra realidade. É difícil você não acabar ficando um Rorschach da vida, um cara pirado, doido, mendigo. Você não ficar um taxi driver, pensando como que seria bom se a sociedade simplesmente caísse, acabasse de vez. Aquela parada do apocalipse, ele deixou de ser um medo e se tornou uma esperança, sabe, cara? A vontade é que o mundo realmente acabe. Que não tem uma explicação pra uma parada dessa acontecer, uma realidade dessa existir na nossa cara, ninguém fazer nada sobre, ninguém falar sobre isso, ninguém comentar o assunto. Como é que você mantém a sanidade nesse mundo, cara? Como é que você mantém a cabeça tranquila, sabendo que esse tipo de coisa acontece, sabendo que a gente tá indo cada vez mais pro buraco? Esse vídeo foi só um desabafo, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aí. Não vou nem falar do QR Code hoje de doação, porque não tem nem sentido de falar sobre isso hoje, cara. Não tem nem sentido de conseguir pensar em qualquer coisa hoje depois de viver uma parada dessa. Parada dessa rolando abertamente e ninguém fazendo nada. É isso aí, então, valeu quem assistiu até aqui. Se você tem alguma coisa a acrescentar, comenta aí. Valeu, falou, fui.